Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui com uma convidada super especial, a Gigi do blog Unhas e Tudo. Oi! E hoje, como vocês já viram no título, é pra falar sobre alergia a esmaltes. Como nem eu e a Aline não temos alergias, mas temos curiosidades também pra saber como são os sintomas, tratamentos, etc. E nossas leitoras também, a gente chamou a Gigi porque a gente acompanha ela desde sempre lá no Unhas e Tudo. E como que foi, Gigi? Você tinha o blog e aí você descobriu, né? Então, eu comecei o blog, depois de uns 6 meses que eu comecei com o blog, eu descobri a alergia, mas assim, foi meio sem querer, né? Eu já vinha com... Eu tinha uma descamação nos olhos, mas eu não tinha ligado, na verdade eu até achei que podia ser maquiagem, que podia ser 1000 coisas, menos o esmalte. E aí eu comecei a ter alergia em volta da cutícula. Então a minha cutícula inchava, coçava muito, e aí começou a sair até assim umas bolinhas com água. Sim. E aí ressecava tudo, ficava horrível. Aí que eu liguei que poderia ser alergia de esmalte. Sabe que uma vez eu fui no dermatologista, eu tava com uma escamação aqui também. E aí eu tava com unha azul, né? Aí ele olhou assim, olha, pode ser alergia a esmalte, mas não pediu exames, nada. E nunca mais apareceu. Eu cheguei no dermatologista também e quando eu mostrei e falei que poderia ser, ele pediu o teste de contato, que é um que faz nas costas, com uma série de substâncias e assim, ele pediu, só que ele pediu, eles fizeram errado, ele acabou fazendo só a parte dos comuns. Então a parte de cosmética eles não fizeram. Então no comum, até tinha um dos componentes que tem no esmalte, não me deu alergia, então eu imagino que seja algum dos outros componentes. Mas eu acabei, eu mesma, né, vai usando o esmalte que pode, o que não pode, aí você vai conhecendo o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Tá. Também a gente separou umas perguntinhas, vou fazendo pra você, tá conversando. Bom, por que algumas meninas têm alergia aos esmaltes normais? Quais são os principais causadores de reações alérgicas de esmalte? Então, dentro desse tempo, né, de alergia, eu acabei conhecendo alguns outros blogs também. E eu sei que tem 3 substâncias que dão mais alergia, que são mais comuns de dar alergia. Que é o formol, o DBP, que eles falam que é dibutilfitalato, e o tolueno. São os mais comuns. Aí tem gente que tem alergia à mica, que normalmente tem esmalte perolado, metálico. Aquele holográfico também? O holográfico não são todos que tem a mica. O holográfico tem alguns outros componentes, né? Mas tem gente que tem alergia às resinas do formol. Então, assim, tem gente que tem alergia a corante. Aí já estende, mas o mais comum são esses 3. E qual o tratamento? Então, o tratamento inicial é parar de usar. Na hora, o que eles falam é parar de usar. Então, assim, o esmalte que eu tava usando na época eram até de balaio, assim. Eu parei de usar, tirei, corri tirar. Eu fiquei alguns dias sem, porque aí dava uma sumidinha. Então, assim, parava de inchar, de ficar vermelho. E aí eu comecei eu mesma a usar os esmaltes, no caso Trifree, né, os esmaltes que não tem as substâncias que eu imaginei que poderia ser, e fui tratando. Em alguns casos, tem pomada, tem remédio, tem que tomar, porque tem gente que chega a dar aquele grau de alergia de fechar glote, então tem a Kika, caso, né? tem a Kika do blog Esmaltes da Kika. Se eu não me engano, o caso de alergia dela é bem grave. Então o dela chega a fechar mesmo a glote, ela teve que ir, acho que até pro hospital já. Então, e só uma dúvida também, é só você usando, por exemplo, se você tem uma filha que usa, também não pode? Então, quando eu passo na Natália, que aparece às vezes no blog e tudo, às vezes dependendo de como eu tô, porque a alergia, como tudo que a gente tem é bem ligado ao emocional, né? Então, assim, dependendo de como eu tô, todas vezes de sentir o cheiro passando nela, me coça um pouquinho o nariz, né? Dá uma coçadinha no fundinho da garganta, mas em mim não causa nada. Não, mas só sente um pouquinho, né? Dependendo do dia ou do esmalte, porque tem esmalte que tem mais. Tem esmalte que tem... Porque aqui no Brasil eles falam que tem uma quantidade, mas ainda assim é uma quantidade bem alta. Então, assim, dependendo do esmalte, eu sinto mais ou menos. Eu queria saber, assim, quanto tempo depois que você passa o esmalte que aparecem os sintomas? Então, quando eu usava, até hoje, se eu passar algum esmalte que não é o que eu posso, tudo, no máximo 2 dias eu já começo a ter a coceira. Dependendo do esmalte ou de como eu tô, um dia, já dá a mesma coceira. Agora, a primeira reação que eu tenho é a coceira no fundinho da garganta. Eu já percebo. Aí você já sabe. Já dá aquela coçadinha lá no fundo, coça o meu nariz, aí começa a ficar com o rosto um pouquinho vermelho, assim, eu já sei que pode ser. Mas você ainda tenta, assim, qualquer esmalte pra ver se a alergia continua? Então, na verdade,
tem alguns esmaltes, os que não são tri-free ou hipoalergênicos, tudo, eu evito de usar. Né? E se eu uso, às vezes eu uso num dia pra tirar no outro. Né? O que eu preciso testar ainda é que, assim, como eu fui testando, eu acho que a minha alergia é mais ao tolueno. E a gente tem o Coach, que é sem tolueno. Ele tem as outras coisas, mas não tem tolueno. Né? Então eu acho que eu ainda preciso testar. Um dia que eu tiver legal, sem alergia nenhuma, né? E usar. Mas eu uso de vez em quando, mas eu tiro. Pra tirar foto no blog, né? Ou assim, eu tiro no dia seguinte, fica um pouquinho pra não usar. Tá, porque fica feio, é ruim, não é legal. Então, eu queria saber dos gringos. Eles são hipoalergênicos? O que são? Então, porque assim, a gente chama de hipoalergênico aquele esmalte que não tem nada de nada que pode te dar alergia, né? Então, aqui nacional, por exemplo, a gente tem a Dermanail, né, que até trouxe uns esmaltinhos, embalagenzinha antiga, embalagenzinha nova. Eles são considerados hipoalergênicos, então eles evitam todos os componentes que possam dar alergia. Né? Os que são tri-free, eles não têm o formol, o DBP e o tolueno, mas ele pode conter a resina do formol, né, um resto disso, um resto daquilo que para algumas pessoas pode dar alergia. 100%. Então, lá fora é assim, na Europa é proibido esses componentes, os três. Proibido o tolueno, o DBP e o formol. Então, todos os esmaltes fora, menos em Portugal, se eu não me engano, que eles têm uma porcentagem que ainda pode usar, mas no resto da Europa quase tudo é tri-free. Não. Entendi. Então pode usar tranquilo. Pra você, então, daria certo? Eu uso tranquilo, assim. Tudo que é da parte da Europa eu leio, né? Por costume mesmo, mas a maioria não tem. E na parte dos Estados Unidos, tem regiões que pode usar ainda uma quantidade e regiões que não pode. Aí tem que dar uma lida mesmo. Legal. Então você fica lá viciada nos gringos também, né? Eu uso bastante. Eu gosto, né? A qualidade é boa, né? E é difícil achar? Você falou do Dermanail e os outros. Então, o Dermanail, por exemplo, é um pouco mais difícil achar, né? Ele é hipoalergênico, é um pouco mais carinho e tal. O que tem acontecido nas marcas aqui brasileiras, que eu acho bem legal, é que eles estão tirando esses componentes. Né? Então, desde 2010, se não me engano, a Colorama já tirou. Eles não colocam tri-free ou hipoalergênico, porque tri-free, por exemplo, a Colorama, em 2010, quando tirou, ainda tinha resinas. Então, tem algumas, inclusive blogueiras, algumas meninas que, quando a Colorama tirou, ainda não podia usar, porque as resinas davam alergia. Então, agora tem meninas usando já, né? Então, assim, as marcas estão tirando. A Colorama foi a primeira a tirar. A Risqué, há uns 2 anos, na coleção de fim de ano, tirou. E depois, todas as novas que passaram a ter, também passaram a ser sem os 3 componentes. Né? A Hits tirou também. Então, assim, a gama tá aumentando bastante. Né? Antes a gente tinha, quando eu descobri a alergia, a gente tinha a Ludurana, né? Que era uma marca que tinha bastante, agora deu uma sumidinha, mas era uma marca tri-free e barata. Né? Mais barata que a Dermanail, né? Sim, mais barata que a Dermanail, por exemplo. A Dermanail, porque assim, pra Anvisa, você coloca o nome hipoalergênico, isso gera custo. Então, por isso que a Colorama, a Risqué, a Ludurana não colocam hipoalergênico. Eles avisam, é tri-free. Não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Mas eles não falam, é hipoalergênico, porque isso gera um custo. Por isso que o Dermanail, por exemplo, é mais caro. Então, Gigi, algumas meninas têm alergia à acetona. Você tem? Então, a acetona, quando eu comecei a descobrir a alergia, eu evitava a acetona pura. Eu procurava os removedores, né, sem acetona. Mas aí com o tempo, porque na verdade na época eu tava descobrindo ainda o que era. Eu achei que podia ser da acetona. Mas com a acetona eu não tenho muitos problemas. Então eu posso usar qualquer uma, não tem, né? Você evita às vezes a com acetona pura, porque ela é mais forte, resseca cutícula, mas eu acho que é meio independente da alergia. Quando a alergia tá atacada, a acetona arde, porque tá inchado, tá machucado. Imagina. Mas não é. Dá pra usar tudo. Hoje em dia, então, você usa acetona e removedor? Não tenho muito problema com isso. Não tem. Porque é o esmalte mesmo. No meu caso, não é o removedor ou a acetona. Tá certo. Então, mostra pra gente agora os seus preferidos. Seus esmaltes que você trouxe. Na verdade, preferidos tem um monte. Tem lá uns 700, 800. Mas são amados, né? Eu trouxe alguns que eu sei que a gente tem. O Dermanail que eu mostrei. São alguns que eu tenho que pode usar, né? O Hits, que eu comentei. Tem vários esmaltes que eles... A coleção inteira ainda não é tri-free, mas eles lançam coleções. A Cinco tem uma coleção tri-free. A La Femme tem uma coleção tri-free. A Moda tem uma coleção tri-free. Assim,
essa preocupação acho que aumentou bastante. Aumentou, porque antes era só cores básicas, né? Igual um holográfico aqui. Então. Na verdade, antes era as maiores mesmo eram a Ludurana e a Derma, né? Era o que tinha mais mesmo. Né? A Ludurana mudou, agora tem um monte de vidrinho diferente também. Esse era o principal, agora tem vários. Mas ele vem escritinho o que não tem, que são os 3 componentezinhos mais complicados e era mais barato. Né? Agora aumentou bastante, né? Então, assim, preferência mesmo eu gosto de todas. Tem o Colorama a dar com pau lá. Risqué, agora as coleções mais novas da Risqué eu tenho também, porque dá... Né, essas coleções que lancei os importados, né? Eu gosto, né? Então já fica meio de coleção. E como quase todos os importados eu posso usar, consegue então usar tudo direitinho. Eu uso mesmo. Ai, que bom. Somos viciadas, né? Não tem jeito. Te mostra o esmalte que você tá, que eu tô aqui babando, gente. Lindo. Esse lilás eu adoro, né? Zóia da coleção Pixie Dust, aquela coleção Sandy com texturinha. E é legal, é um exemplo de esmalte de fora, né? Ele é europeu, se eu não me engano, tá difícil de ler. E ele é 5 free, que eles falam. Então ele não tem o formol, o tolueno, o dibutilfitalato, as cânforas e as resinas, né? Então ele é, pra quem não pode usar, de repente a cânfora, tem gente que tem alergia, mica, etc, ele não tem. Então acho que é isso. Eu queria também falar para as meninas, se sentirem alguma coisa diferente, procurar, né, dermatologista primeiro. Sim, o pessoal às vezes, eu tenho o post que eu fiz no blog, a primeira vez que eu tive alergia. Vou deixar o link então aqui também pra vocês. E assim, ele é um post que ele é bem visitado até hoje. Só que aí tem gente que vai lá e escreve assim, eu tô com uma coisa parecida, o que você fez? Eu sempre falo, vai no médico. Porque eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é ir no médico. Porque o dermatologista vai conseguir te indicar o que é, o que fazer. De repente, tá num grau mais avançado, tem uma coceira no rosto, mesmo na mão, tem que passar alguma coisa pra melhorar isso. E descobrir qual é o problema que você tem. Aí você vai só adquirir o hábito de ler, né? Vai ler o rótulo, o que tem, o que não tem, que eu posso, que eu não posso. Vai lá. Tá certo, então. Obrigada, Gigi, pela sua participação. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, a Cata me manda, a Aline me Deixa manda. nos comentários aqui, a gente manda então pra Gigi, tá? Se vocês tiverem mais algumas dúvidas. Então, um beijo e até a próxima. Obrigada.